Vou- Aliás, não, tá bem claro. Fala galera, boa tarde Amanda, Rafael, boa tarde Fernando. Tudo bem? Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Boa tarde Giovanni. Acho que só os fleumáticos verão, só os melancólicos verão a live hoje. Boa tarde Eduardo, hoje tem live com o Eduardo lá no meu perfil pessoal, 9 horas da noite, 21 horas. Boa tarde Tice. Então, conforme prometido, a gente vai ler agora o conto dos irmãos Grimm, Elze a Sensata, que eu sempre fico zoando que esse conto é o conto dos melancólicos, né? Pra quem não sabe, eu não vou ler toda a história, obviamente, mas a base da história é a seguinte: tem uma menina chamada Elze que os pais dela acham ela extremamente sensata, uma menina com a cabeça no lugar, totalmente consciente, prudente, bem inteligente e atenta a todas as coisas, segundo o juízo dos pais. E aí, um belo dia, ela fica noiva de um cara e o cara vai lá almoçar, aquele almoço de domingo com a família, pá, a mãe faz uma lasanha ou qualquer coisa que eles fizessem naquele tempo. E o pai fala: Elze, vai ali no depósito e pega um pouco de cerveja pra gente beber. Quando ela chega lá, ela encontra uma picareta em cima do barril de cerveja. E aí ela senta na cadeira, na verdade ela já vai imediatamente senta na cadeira, porque ela é preguiçosa pra cacete. Quando ela olha a picareta ali em cima, ela fica pensando: poxa, se um dia eu me casar com o Hans e tiver um filho com o Hans e pedir para ele vir aqui buscar cerveja, e por acaso, no momento em que ele estiver buscando a cerveja, a picareta cair na cabeça dele e ele morrer, eu vou ficar triste pra caramba. E ela consegue convencer todo mundo a entrar nesse sofrimento puramente imaginário, que tá só na cabeça dela e que não faz parte da realidade. Então, pra gente entender melhor o conto, eu vou ler aqui uns pedacinhos pra vocês. O conto começa assim: era uma vez um homem que tinha uma filha que se chamava Elze a Sensata. E quando ela já tinha crescido, o pai dela falou: nós vamos casá-la. Sim, disse a mãe, se encontrarmos alguém que a queira. Então a mãe já estava consciente de que não ia ser tão fácil casar essa mulher, né? Nós vamos conseguir casá-la se por acaso a gente encontrar alguém que a queira. Finalmente apareceu um homem que morava muito longe e começou a cortejá-la. Então prestem atenção no muito longe. Ou seja, ninguém de perto queria essa mulher. Só os pais eram iludidos de que ela era realmente inteligente. Quem morava por perto falava: não, essa daí não é para casar, essa daí é doida mesmo. Chamava-se Hans. Sua única exigência era que a sensata Elze fosse realmente inteligente. Ah, disse o pai, ela é muito perspicaz. E a mãe dizia: ah, ela consegue ver o vento caminhando pelas ruas e ouvir as moscas tossindo. Então, a, a condição de perspicácia, a natureza da perspicácia dela é essa. Ela consegue ver o vento caminhando pelas ruas e ouvir as moscas tossindo, uma coisa extremamente legal de se fazer, extremamente importante. Bem, disse Hans, se ela não for verdadeiramente inteligente, não irei me casar. Quando eles já estavam sentados para jantar e haviam comido, a mãe falou: Elze, vá até o depósito e traga um pouco de cerveja. Nesse próximo parágrafo aqui tem uma coisa muito interessante que mostra bem como que é a natureza da Elze. Então Elze, a sensata, pegou o jarro que estava na parede, foi até onde guardavam a cerveja e ia batendo levemente na tampa à medida que caminhava para que o tempo passasse rápido. Chegando lá embaixo, pegou uma cadeira e a colocou diante do barril para que não precisasse se inclinar, para não machucar as costas ou para que não se machucasse por besteira. Então colocou o copo na frente e abriu a torneira, e quando a cerveja estava caindo, olhava para a parede para que seus olhos não dormissem. E depois de muito olhar para os lados, viu uma picareta bem em cima dela. Então, olha os movimentos que a Elze faz, né? A Elze, que é extremamente sensata. Ela é uma preguiçosa, ela vive na lei do menor esforço o tempo inteiro. E ela tende a criar um monte de coisinhas para ela
não sair daquilo que ela precisa fazer. Ela precisava ir lá, descer, buscar a cerveja e voltar. Para ela não se distrair totalmente, não se preocupar com as coisas que estão acontecendo, ela vai batendo a tampa para ela não ter de aguentar o peso de ficar ali parada esperando a cerveja encher o barrilzinho que ela precisava levar. Ela senta preguiçosamente numa cadeira. E aí no momento em que ela senta, ela observa a picareta. E aí começa, né? Se eu me casar com o Hans e tivermos um filho e ele ficar grande, o mandarmos até o depósito para buscar cerveja, então a picareta poderá cair na cabeça dele e matá-lo. Aí desce a criada, porque ficam lá esperando a Elze, e a criada vai lá para ver o que aconteceu, e a Elze fala: Olha, se eu me casar com o Hans e tivermos um filho, eu pedir para ele descer e a picareta cair em cima dele, ele irá morrer. Desce um garoto, talvez o irmão da Elze, qualquer coisa do tipo, ou outro criado. Desce a mãe, desce o pai, e ela sempre repete a mesma ladainha: Se eu me casar com o Hans e tivermos um filho, e ele ficar grande e nós mandarmos até o depósito para buscar cerveja, então a picareta poderá cair na cabeça dele e matá-lo. Parece absurdo a circunstância da Elze, porque é para ser absurda mesmo. Eles escreveram o conto para soar absurdo. Mas a gente vive coisas assim frequentemente, ou muita gente vive coisas assim frequentemente, né? Fica numa viagem que só acontece dentro da cabeça e nunca acontece na realidade. Sei lá, alguém te pede em namoro e você fica pensando todas as coisas que poderiam acontecer caso vocês namorassem, sem prestar atenção que o que interessa é aquilo que acontece de fato na realidade. Não é que você não vai calcular as coisas, mas você calcula dentro de uma possibilidade real e concreta. Você não vai ficar sofrendo por causa de um filho que você não tem. E todo mundo que desce lá cai no conto da Elze. Acredita que a Elze realmente, o que ela está falando tem sensatez. Tem outro aspecto aí que é o seguinte: você ela pensava muito longe. E às vezes a gente faz isso também. A gente não quer observar a realidade e fica pensando em coisas que estão só na nossa cabeça e acreditando que aquilo realmente é de uma sensatez do cacete. Você fica pensando: se eu me mudasse, iria acontecer tais coisas. Se eu tivesse um filho agora, né? Quantos casais não fazem cálculos para não ter filhos por causa de coisas que só existem na cabeça deles? Porque não são filhos concretos e reais pelos quais eles se arriscam a realizar alguma coisa. E tem uma segunda coisa aí que é o seguinte: como as coisas vão se pressionando de acordo com o grupo. Quanto mais pessoas descem e todo mundo fala: ai, como ela é sensata. O Hans, que é o único que tem uma observação mais consciente das coisas, mesmo ele, depois que ele desce, ele começa a acreditar naquilo que todo mundo está acreditando, que a Elze realmente é sensata por causa disso. Esse conto cai muito bem para os melancólicos. Eu sempre recomendo ele para os melancólicos porque o melancólico tem a tendência natural a interiorizar demais as coisas e querer vivê-las só interiormente. Então, não é que essa coisa seja totalmente ruim. Não é que você interiorizar as coisas e refletir sobre as coisas seja totalmente ruim. Porém, você viver só nisso, né? Só nesse mundo interior, sem jogar as coisas para fora, você buga. Não é à toa que os melancólicos são chamados de melancólicos, porque isso tem uma tendência a entristecer mesmo. A pessoa vai se deprimindo quanto mais ela fica dentro só do mundo dela. Na verdade, não é nem se deprimindo, ela vai ficando melancólica quanto mais ela vai vivendo dentro do mundo dela. Por outro lado, isso é maravilhoso se você leva a sério a sua capacidade de julgar as coisas com realismo, né? E aí, finalmente, o Hans desce e vê todo aquele chororô. E aí a Elze pergunta: e então? Não temos, a picareta que foi deixada pendurada na parede poderia esfacelar a cabeça do nosso filho caso caísse. E então? Não temos motivos para chorar? Venham, disse Hans, maior entendimento que esse não é necessário para minha casa, porque você é Elze, uma mulher muito sensata. E eu me casarei contigo. E tomando a sua mão, subiu de volta para casa e se casou com ela. Aí passa um tempo, eles já estão casados e tal.
E os irmãos Grimm continuam. Depois que Hans havia se casado com ela durante algum tempo, ele disse. Então, durante algum tempo tudo foi flores e ele ele foi conhecendo melhor a sua esposa. E ele fala: Esposa, vou sair para trabalhar e ganhar um pouco de dinheiro para nós. Vá até o campo colher algum trigo para que tenhamos um pouco de pão. Sim, querido Hans, vou já fazer isso. Depois que Hans tinha saído, ela mesma preparou um caldo bem gostoso e levou ao campo com ela. Olha que filha da puta, né? Ela esperou o cara sair para preparar o caldo gostoso e levar para o campo com ela. Então, eles tinham um alimento em casa, ela tinha a capacidade de fazer alguma coisa, mas ela não sabia compartilhar mesmo. Ela era, por causa de viver sempre nesse mundo interior, ela era uma pessoa egoísta. E aí, quando ela chega no campo, ela diz para si mesma: O que devo fazer? Devo colher primeiro ou devo comer primeiro? Vou comer primeiro. Aquela lei do menor esforço aparecendo de novo. Então esvaziou a bacia de caldo e, quando já havia comido tudo, disse mais uma vez: O que devo fazer agora? Devo colher primeiro ou devo dormir primeiro? Vou dormir primeiro. E aí ela deita no meio do trigal, pega no sono ferrado e o marido volta. Quando o marido volta para casa, pensa assim: Poxa, a Elze tá trabalhando ainda, tá lá colhendo trigo, que massa, só que ela demora. E aí ele fala: Não, vou lá no trigal ver o que tá acontecendo. Quando ele chega lá, a Elze tá dormindo. E aí ele volta para casa, pega uma rede de pescar que tem uns sininhos e amarra essa rede na Elze. Hans correu para casa, trouxe uma rede de caçar aves que tinha pequenos sininhos nela e pendurou ao lado dela e ela continuou dormindo. Na verdade, é uma rede de caçar. Em seguida, ele foi de novo para casa, fechou a porta, sentou-se em sua cadeira e começou a trabalhar. Finalmente, quando já estava bastante escuro, Elsa sensata acordou e, quando se levantou, ouviu o retinir de sinos ao seu redor. E os sinos tocavam a cada passo que ela dava. Então ela ficou confusa e ficou em dúvida se era realmente Elsa a sensata ou não, e disse: Sou eu ou será que não sou eu? O nível de absurdo da história vai aumentando. Quando chega nesse final, poucas pessoas conseguem entender de fato do que a história está falando. Mas isso aqui são os movimentos que naturalmente acontecem com a gente quando a gente foge da realidade e fica preso na gente mesmo. Primeiro nasce um certo orgulho, você acha que você realmente está consciente das coisas, e desse orgulho nasce um egoísmo, porque se eu estou consciente das coisas e as outras pessoas não estão, então eu mereço mais que os outros, eu sei mais que os outros, eu mereço mais que os outros. Porque só eu estou atento de fato ao mundo, quando na verdade a pessoa está atenta só ao mundo da cabeça dela. E aí o último movimento é justamente esse. Se você não tem nenhuma atenção à realidade de fato, e tudo que você vive é a... Eu vou fazer um pin aqui de qual que é o tema. Tudo que você vive é simplesmente aquilo que se passa na sua cabeça. Pronto, coloquei aqui o título da história. Você chega ao ponto de duvidar de tudo, de questionar tudo. E aí a Elsie entra nisso, né? E se vocês prestarem atenção, a história moderna é uma história disso. É uma história de pessoas que começaram a questionar pontos específicos da realidade, até chegar na circunstância de duvidar da existência de si mesmo, duvidar da existência de tudo. Então, a Elsie entra por fim nesse último jogo, né? Sou eu ou será que não sou eu? Mas ela não sabia que resposta daria, e durante algum tempo ela ficou em dúvida e finalmente pensou: Eu irei para casa e perguntarei se sou eu ou se não sou eu mesma. Com certeza lá em casa saberão. Então, ela perde totalmente a capacidade de avaliar as coisas. Ela entra numa confusão tão grande por causa dessa melancolia de viver sempre no mundo interior, de não conseguir se jogar para fora, para servir, para fazer alguma coisa. Que é uma dificuldade do melancólico também, das pessoas de temperamento melancólico, uma dificuldade de servir, porque ele já imagina como que é o outro, já imagina como que é a natureza do outro, já fica imaginando todas as porcarias que podem acontecer
Caso eu chame alguém para vir à minha casa neste sábado à noite para curtir um pouco e um jantar que eu possa fazer para eles, ela já começa a pensar, depois eu terei de lavar a louça sozinha, depois acontecerá isso, isso e isso. E a pessoa deixa de viver por causa dessas ideias que estão só na cabeça dela. E aí ela volta para casa, bate na porta e pergunta: Hans, Elsa está aí? Sim, respondeu Hans, ela está aqui dentro. Então o cara já estava de saco cheio, né? Já tinha percebido como que era essa mulher que de sensata não tinha nada, que ele tinha sido convencido apenas por causa daquela circunstância que parecia que estava todo mundo convencido, então ele foi movido pelo poder do grupo. E aí ela ficou apavorada e disse: Ah, Deus do céu, então não sou eu. E foi até outra porta, mas quando as pessoas ouviam os sininhos retinindo, elas não queriam abrir a porta e ela não conseguia entrar em nenhum lugar. Então ela fugiu daquela aldeia e ninguém nunca mais a viu. Nesse finalzinho aqui também tem duas coisas. Esse sininho é porque as pessoas acreditavam, né? Se aparecer alguém, uma alma penada, ela vai vir com um sininho ou qualquer coisa do tipo. As almas penadas faziam barulho nas histórias, no folclore e tudo mais. Então é como se a Elsa fosse um fantasma e não uma pessoa de verdade. E ela mesma acredita nela. Ela perde a capacidade de verificar as coisas, é, porque ela perde essa capacidade de empiria mesmo, de observar aquilo que você está vendo no mundo e chegar a alguma conclusão e começa a acreditar apenas nas coisas que estão dentro dela, apenas nas coisas que fazem parte do pensamento. E a gente tem uma tendência, às vezes também, melancólicos e não melancólicos, a viver mais no pensamento do que na realidade. As coisas que a gente pensa valem mais do que qualquer outra coisa. Um exemplo muito claro disso é justamente aquele que eu falei no começo de ter ou não ter filhos. Todo mundo fala, ter filhos é muito caro. Então eu não vou ter filhos por causa disso. Você não sabe se ter filhos, se o seu filho vai custar caro ou não. Você não sabe quanto que você vai gastar, você não sabe quais vão ser as condições financeiras que você vai ter daqui para frente. Você está criando uma justificativa fictícia baseada em pensamentos sem nenhum fundamento na realidade. E a gente faz isso para uma cacetada de coisas. A gente prefere o pensamento àquilo que a realidade oferece. E aí a Elsie desaparece da realidade. O final da história é esse, né? Ninguém nunca mais a viu. Ninguém, ninguém, ninguém. Não eram só as pessoas da aldeia. Ela fugiu daquela aldeia e ninguém nunca mais a viu. A Elsie entrou no mundo apenas da cabecinha dela. Embora seja simbolicamente, claro, porque um conto de fadas é uma história que tem mais símbolos do que descrição fenomênica das coisas, digamos assim. O fundamento da história é essa escalada que a Elsie faz. Pensamento, abstração demais, né? Não está dentro da realidade. Orgulho, egoísmo e perder a consciência da própria existência dentro da realidade. Ela chega a esse ponto. E é um movimento que qualquer pessoa que viva como a Elsie viva, que prefira os pensamentos da realidade, acaba fazendo, se acaba duvidando da sua própria existência. Se você lê histórias como Pais e Filhos, do Turgenev, né? O movimento que o Bazarov e o outro menino, que eu esqueci o nome, eles são nihilistas, então eles começam a duvidar de tudo. E o movimento que eles fazem ali até chegar no final do livro, pelo menos o Bazarov, que não consegue escapar daquilo, é justamente isso. Eles começam a olhar para as outras pessoas com soberba, como se eles fossem melhores. Depois começam a agir egoístamente, os outros que se ferrem. Então tem uma mulher lá que é casada e o Bazarov fala, não, eu posso pegar essa mulher independente dela ser casada ou não, porque eu mereço isso. Mais do que o cara que é marido dela. E no fim, ele acaba duvidando da própria existência a ponto de, tipo, eu posso me arriscar em qualquer coisa que nada vai me acontecer porque é como se eu já não fosse matéria. É isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido melhor o conto a partir dessa live, como eu tinha prometido para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, falem agora ou calem-se para sempre. Mas, simbolicamente, o que os irmãos Grimm quiseram passar nessa história é isso. É esse movimento.
Sim, muita gente usa esse argumento que o Cristiano tá falando, né? Na minha cabeça tal coisa estava pronta, o que não significa nada, que só interessa a realidade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e rezem sempre.